Sabe uma coisa? Quase ninguém tem coragem de admitir que a sua família te ferrou antes mesmo de você entender o que significava ser ferido. É duro, mas é a verdade que quase ninguém quer ouvir. Você não escolheu quem seriam os seus primeiros mestres na vida. Você não escolheu as vozes que ecoariam na sua cabeça por anos, décadas até. Essas vozes, porém, te moldaram para o bem ou para o mal. Quando você era pequeno, com 3, 4 anos, seu cérebro era como cimento fresco. Tudo deixava uma marca, uma palavra, um olhar, um gesto. Tudo entrava e ficava. Só que ninguém te avisou que essas marcas iam ser profundas. Seus pais provavelmente estavam lutando suas próprias batalhas. Talvez sua mãe carregasse traumas que nunca curou. Seu pai repetisse padrões que herdou sem perceber. E aí, no meio desse caos, você cresceu tentando sobreviver. O pior é que ninguém te preparou para entender isso. Essas feridas invisíveis que carregamos e nem sempre sabemos reconhecer. Você pode até não ter sido maltratado fisicamente, mas será que alguém realmente te viu? Será que alguém te ouviu? Ou você era só mais um item na lista de coisas para resolver? Sociedade quer que você finja que está tudo bem, que siga em frente, esqueça o passado, viva o presente, como se traumas tivessem data para expirar, como se a dor de uma criança fosse mágica e desaparecesse no dia em que se faz adulto. Mas essas feridas são reais, e fingir que não existem é se abandonar de novo, só que dessa vez por escolha própria. Imagine você com 3, 4 anos, um serzinho cheio de potencial, uma folha em branco pronta para ser escrita. Seu cérebro naquela idade era como cimento fresco. Tudo o que acontecia deixava uma impressão permanente, profunda. Cada palavra dita, cada olhar, até mesmo o silêncio vazio, tudo gravava dentro de você. Mas o que poucos falam é que, nesse mesmo momento, seus pais estavam lutando suas próprias batalhas internas. Eles também carregavam feridas, traumas não resolvidos, medos que não tinham aprendido a enfrentar. Talvez eles não soubessem como lidar com isso, e a única coisa que podiam fazer era tentar sobreviver ao próprio sofrimento. E é aí que mora o problema. Esperança não cura feridas. Boas intenções não desfazem danos profundos. Seu pai ou sua mãe podiam até querer o melhor para você, mas isso não apagava o impacto do que não foi feito ou do que foi feito errado. Muitas vezes o amor não é suficiente quando a dor é maior do que a gente imagina. Você foi moldado por essas forças invisíveis. Sem perceber, começou a carregar cicatrizes que ninguém ensinou a curar. A criança que você foi recebeu mensagens confusas. Amor misturado com ausência, cuidado misturado com crítica, atenção misturada com negligência. E o pior é que você não tinha como entender isso na época. Você só sentia que algo estava errado, que não conseguia ser o suficiente, que havia um vazio difícil de explicar. Esse cimento que secou dentro de você moldou o adulto que você é hoje. E entender isso é o primeiro passo para começar a desconstruir esses padrões e se libertar. Franz Kafka, um dos maiores escritores da história, carregava um peso invisível que o acompanhou a vida toda. Ele chegou a escrever uma carta de 47 páginas para o próprio pai, uma carta que nunca teve coragem de enviar. Nela, ele expôs toda a frieza, as cobranças excessivas e os padrões inalcançáveis que o fizeram se sentir um estranho dentro da própria pele. Não é só uma questão de dizer, meus pais fizeram o melhor que podiam. Às vezes, o melhor que eles ofereceram simplesmente não foi suficiente para curar as feridas profundas que deixaram. O amor que faltou, a atenção que não veio, o reconhecimento que nunca aconteceu, tudo isso cria um vazio que se manifesta de maneiras que você nem imagina. Esse vazio pode fazer você duvidar de si mesmo, questionar seu valor e até sentir que não pertence ao lugar onde está, mesmo que, lá no fundo, saiba que merece mais. Kafka sentiu isso profundamente. A falta de afeto genuíno o marcou, moldando sua visão de mundo e a forma como ele se relacionava consigo mesmo. E o mais cruel é que muitas vezes não fomos preparados para enxergar essa dor. A cultura insiste em minimizar o que não deixa marcas visíveis. Eles só queriam o seu bem, dizem. Mas o que ninguém fala é que o afeto ausente deixa sequelas tão reais quanto qualquer outra forma de abuso. Entender que o amor que você precisava pode não ter chegado é doloroso, mas necessário. Só reconhecendo essa ausência, você começa a abrir espaço para encontrar e dar a si mesmo
mesmo o cuidado que faltou. Pode ser que você nunca tenha levado um tapa, nunca tenha sido alvo de gritos ou punições físicas, mas será que, de verdade, alguém viu quem você era? Será que alguém percebeu o que se passava dentro de você? Muitas vezes, crescer em uma casa onde as emoções eram evitadas é tão cruel quanto sofrer agressões visíveis. Quando os sentimentos são tratados como algo perigoso, uma bomba prestes a explodir, a lição que você aprende é clara. É melhor se esconder, não mostrar fraquezas, enterrar a própria dor. Essa ausência de acolhimento emocional cria um ambiente onde a criança se sente invisível, como se seus sentimentos não tivessem importância. Você pode ter tido tudo que o dinheiro compra, conforto, roupas, comida, mas se faltou a presença verdadeira, o contato emocional, aquele olhar que diz, eu te entendo, o vazio cresce silencioso. A ausência do afeto transforma a casa em um lugar onde você aprende a desconfiar de si mesmo e das suas emoções. E essa ferida, embora não deixe marcas físicas, não é menos real. Ela pode se manifestar em ansiedade, depressão, medo do abandono, dificuldade para confiar e se abrir. O silêncio sobre o que não aconteceu é uma prisão invisível que muitos carregam sem saber. Reconhecer essa dor é o primeiro passo para se libertar dela, para finalmente entender que ser visto e amado de verdade não é um luxo, mas uma necessidade humana fundamental. O que você vive hoje não surgiu do nada. É uma herança passada de geração em geração, quase como uma maldição silenciosa. Seus pais carregavam feridas que receberam dos próprios pais, e esses, por sua vez, de seus ancestrais. Essa cadeia invisível de dor emocional se perpetua no tempo, muitas vezes sem que ninguém perceba. Você não está apenas lidando com seus próprios sentimentos, está também carregando um peso que não é seu, um fardo feito de mágoas não curadas, medos antigos, ressentimentos que nunca foram expressos. É como se cada um de nós andasse com uma mochila cheia de pedras, muitas delas colocadas por pessoas que sequer conheceram direito suas próprias feridas. Essa herança é um luto que nunca foi permitido ser vivido, uma raiva que ficou reprimida, um medo que foi passado sem que você pudesse escolher. Por isso, muitas vezes, você sente que algo dentro de você não faz sentido, que existe um vazio ou uma inquietação profunda que não tem explicação aparente. Mas entender essa origem é fundamental para começar a mudar. Você pode reconhecer que não carrega só a sua dor, mas também a de quem veio antes. E esse reconhecimento é o primeiro passo para largar a mochila, para quebrar o ciclo e construir um caminho diferente, onde suas emoções tenham voz e seu sofrimento encontre espaço para ser curado. Nem todo trauma vem de casas caóticas ou abusivas. Muitas vezes, a dor mais profunda nasce em lares que parecem perfeitos aos olhos de fora. Famílias respeitáveis, com aparência de normalidade, estabilidade financeira e uma imagem social invejável. Mas por dentro, um deserto emocional. Nessas famílias, o valor não é dado ao que você é, mas ao que você faz. O quanto você rende, quão bem você corresponde às expectativas, quão longe pode chegar para manter a aparência. A presença física, o simples fato de estar na mesma casa, é confundida com estar realmente presente para você. E essa é uma armadilha cruel. Você pode ter crescido acreditando que amor é sinônimo de desempenho, que carinho é concedido como recompensa por sucesso e que suas emoções são inconvenientes, algo a ser controlado ou escondido. Esse tipo de ambiente cria um vazio que, embora silencioso, corrói por dentro. A lição que fica é amarga. Estar junto não significa estar conectado. E essa desconexão pode gerar uma solidão profunda, mesmo quando você está cercado de pessoas. Esse vazio deixa marcas que influenciam como você se relaciona, como se vê e como aceita o amor, ou a ausência dele. Reconhecer que essa normalidade pode ser tão dolorosa quanto o caos é essencial para começar a libertar-se desse padrão, buscando o que você realmente merece, ser visto, acolhido e amado pelo que você é, não pelo que você faz. Dentro de você ainda mora aquela criança, a mesma que um dia foi ignorada, rejeitada ou incompreendida. Ela está aí, escondida, tentando se fazer ouvir no meio do barulho da ansiedade, da culpa que você carrega e das feridas que acabam sabotando suas relações, muitas vezes sem você entender o porquê. Essa criança só quer uma coisa simples: ser reconhecida.
Ela quer que você entenda que ela sempre foi suficiente, que nunca carregou a culpa pelo que aconteceu, que ela merece amor e proteção, mesmo que na época ninguém tenha conseguido oferecer isso. Mas o que acontece é que, muitas vezes, você cresce tentando calar essa voz interna, tentando provar para o mundo e para si mesmo que não precisa dela, que é forte e independente. Só que, sem cuidar dessa criança interior, essas feridas não cicatrizam e as dores se manifestam em medos, inseguranças e comportamentos autodestrutivos. A boa notícia é que você pode mudar isso. Essa criança interior merece ser acolhida, ouvida e protegida por você agora que é adulto. Não dá mais para fugir ou negar. O primeiro passo é aceitar que essa parte sua existe e que suas necessidades nunca foram atendidas. Ao cuidar dela, você começa a se libertar do passado, a reconstruir sua autoestima e a viver com mais leveza, integridade e autenticidade. Afinal, proteger essa criança é o mesmo que finalmente se cuidar de verdade. Você não é responsável pelo que aconteceu no passado. Você não causou essas feridas profundas, mas a cura, essa jornada de recuperação, é uma escolha que só você pode fazer agora. E a verdade é que essa transformação não surge de frases feitas ou de promessas fáceis encontradas em livros de autoajuda. Ela é lenta, dolorosa e muitas vezes bagunçada. Cura verdadeira exige que você se permita sentir tudo aquilo que aprendeu a enterrar: o medo, a tristeza, a raiva e a solidão. É preciso enfrentar o que ficou preso dentro de você, sem fugir ou fingir que está tudo bem. Só quando você aceitar essa dor, poderá começar a libertar-se do peso do passado. No meio desse processo, pode parecer que tudo está desmoronando. Mas na realidade, é aí que o verdadeiro crescimento acontece. É quando você começa a desmontar as paredes invisíveis que a família, a sociedade e até você mesmo construíram para se proteger. E do outro lado dessa batalha, existe algo incrível: a liberdade de ser inteiro, de viver alinhado com quem você realmente é, sem carregar os fardos que não te pertencem mais. Romper o ciclo não é simples, nem rápido, mas é o caminho para finalmente se reconectar com o seu valor, para se amar e se cuidar de verdade. Esse é o poder que nasce quando você decide não mais repetir as histórias que te feriram e cria uma nova narrativa baseada em cura e autenticidade.